E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, uma notícia me chamou a atenção que o Jorge Soros, ele investiu cerca de 150 mil dólares, equivalente a 800 mil reais, a fazer um documentário referente aos evangélicos, atacando e demonizando os evangélicos aqui no Brasil, né? Porque como todos nós sabemos, os evangélicos teve um apoio muito forte no Bolsonaro, mas não foi somente eles, né? Foi, por assim dizer, as denominações cristãs de maneira geral e grande parte da sociedade também, porque Bolsonaro, se eu não me engano, teve 3 milhões de votos a menos que o Lula, né? Então isso daí ultrapassa a base dos evangélicos, mas eles são inteligentes, eles atacam por bases para também desestimular as outras bases a não mais votar nesse tipo de candidato. Eles são bem astutos e ardilosos, né, evidentemente. Então a notícia é essa, né? Já vou colocando na tela aí do vídeo de hoje, que o Jorge Soros investiu 800 mil em filmes sobre evangélicos, né? É que tá a informação da IA, né? A fundação do bilionário Jorge Soros, Open Society Foundation, destinou 150 mil reais, equivalente a 808 mil, aliás, 150 mil dólares, equivalente a 808 mil reais, dependendo do câmbio, né? Para financiar o documentário Apocalipse nos Trópicos, que é referente aos evangélicos, que o filme retrata os evangélicos como é o verdadeiro mal do Brasil, né? Aí aqui tá o valor correspondente, aí o Jorge Soros investiu nisso, né? O documentário da mulher chamada, a pessoa chamada Petra Costa, enfim. Aí aqui o objetivo dessa playlist que eu vou fazer é investigar sobre esse filme e tudo relacionado a esse filme, né? Porque eles estão atacando diretamente os evangélicos, aí eu quero ver realmente de fato se analisando esse filme e pesquisando informações referentes, os evangélicos realmente são verdadeiros demônios, né? Que nem essa classe tá. Que nem esse rico internacional, que nem é o Jorge Soros, está colocando e investindo dinheiro em cima disso. E todas essas pessoas por trás disso. Aí eu quero saber referente a isso, vou pesquisar e vou trazer as informações para alimentar essa playlist. Então vamos começar aqui, ó. O filme, né? Apocalipse nos Trópicos tá no Netflix, eu tô assistindo, tô no 1 segundo ainda, porque eu tô pesquisando a respeito. Aí tá aqui, Apocalipse nos Trópicos é o documentário brasileiro dirigido por Petra Costa, sobre a influência do cristianismo evangélico na política de extrema direita no Brasil. Então eles associam os evangélicos como se eles fossem uma espécie de grupo de extrema direita malvadão que tem no Brasil. Que nem eu falei pra vocês, o Bolsonaro teve milhões de votos, 3 a menos que o Lula. Então, evidentemente, o Bolsonaro não teve apoio somente dos evangélicos, teve apoio de todos os outros grupos também, da sociedade de maneira geral. Mas eles querem, eles atacam por base, né? Primeiramente, eles vão atacar aquela base que é mais, por assim dizer, tá mais em volta do Bolsonaro, tem mais adesão. Aí depois que eles destruírem por completo, demonizarem, falar que é de extrema direita, sei lá, e qualquer outro tipo de difamação, eles vão, se ainda tiver essa base em outros políticos que são contra as pautas deles, né? Aí eles vão atacando as outras bases até por fim dividir e conquistar, né? Aquele velho ditado de sempre. Só que eles observam que a base mais poderosa, né? A mais forte, é a mais fiel nesse tipo de pauta são os evangélicos que têm os valores mais diferentes do que os valores deles, entendeu? Então eles precisam ser destruídos por completo, eliminados totalmente. Não somente do Brasil, mas como do mundo inteiro. Porque um cara que nem Jorge Soros, ele não é um, tipo assim, ele não está restrito somente a um país. Ele tem o dinheiro dele, o poder financeiro, é um poder financeiro mundial, entendeu? Se o cara tem bala na agulha para investir 150 mil dólares num simples filme, o que ele pode fazer, né? Então vamos continuar. Aí tá aqui, né? Referente aos evangélicos, e o filme estreou fora de competição no 81º, é assim que se fala, será? 81 Festival Internacional de Cinema de Veneza. Eu acho que é 81º mesmo. Em 29 de agosto de 2024. O filme estreou em cinemas selecionados no Brasil em 3 de julho. O longa estreou na Netflix, enfim. Aí fala aqui a premissa: o papel do movimento evangélico na seção
de Jair Bolsonaro à presidência é explorado com comentários de figuras importantes em todo o espectro político brasileiro, incluindo o antecessor e sucessor de esquerda Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o teleevangelista Silas Malafaia, um associado próximo de Bolsonaro. Enfim, então, para começar aqui, eu fiquei curioso referente a esse 81º Festival de Cinema de Veneza, né? Esse negócio de Veneza lembrou o filme não, né? Me lembrou o livro que eu já ouvi falar, chamado Banqueiro de Veneza, eu acho. Acho que é assim que é o nome do livro, que é de Shakespeare. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o Mercador de Veneza, o nome do livro. Eu tenho que ler esse livro aí, mas parece que é referente a... justamente deve ter um pouco a ver com isso, né? Que é tipo assim, pessoas que têm poder financeiro para influenciar o seu entorno, né? Para fazer valer a sua vontade, entendeu? Interessante, né? Depois eu vejo esse livro aí, eu leio, né? Eu só ouvi falar, mas meio que eu fiz essa associação, mas eu não li ainda. Então agora eu fiquei curioso referente sobre esse número 81 Festival Internacional de Cinema, vou falar dessa forma. Porque, tipo assim, logo no início desse documentário já aparece o selo, entendeu? Desse festival. Então eu pensei assim, vou pesquisar quais são os filmes que tem nesse festival, né? Pra ver, tipo assim, você vê nos filmes que tem nesse festival, você sabe exatamente quais são as pautas que esse pessoal defende, que todos aqueles filmes que tá naquele mesmo festival defende. E eles defendem inúmeras pautas que eu vou relatar aqui pra você no decorrer desses vídeos, entendeu? Então vamos lá pros filmes que são defendidos, né? A começar pelo filme que foi vencedor desse festival aqui, chamado O Quarto ao Lado, um filme de 2024. Aí eu fiz algumas anotações aqui, ó. Eu vou ler nessas anotações que eu fiz de todos esses filmes, mais ou menos a premissa de acordo com aquilo que eu entendi dos filmes, porque isso demonstra quais são as pautas dessas pessoas, esses ricos, né? Essas pessoas que têm dinheiro de maneira internacional, o que eles defendem, o que é que esses ricos querem que o povo tenha adesão e faça na vida, né? Tipo assim, esses caras muito ricos, eles querem destruir completamente os valores das pessoas de base da sociedade. Eles querem deixar as pessoas como se fosse meramente animal, usando dorga, eles defendem liberalização de dorga. Eles querem que as pessoas, tipo assim, o homem trai a mulher trai o homem, fica tudo por isso mesmo. Só que quando você vai ver essas pessoas super ricas, elas têm um casamento totalmente estável, eles não sofrem de dorga, entendeu? Quem tem que sofrer de dorgas é o povão. Vai usar dorga, vai trair a mulher, vai beber, entendeu? Tipo assim, vai cair na depravação, mas eles não. Eles continuam com os valores deles bem fixos, entendeu? Bem certinho. E com o dinheiro tudo na conta deles lá na Suíça, lá internacional. O brasileiro fica aí sem dinheiro nem para comprar churrasquinho e cervejinha, né? É esse tipo de situação que acontece. Então vamos ver aqui o primeiro filme, que foi o vencedor desse festival, pra gente entender a pauta dessas pessoas, chamado O Quarto ao Lado. Então, esse filme é o seguinte, né? Eu tô lendo aqui o bloco de notas que eu anotei, as paradas. Quem ganhou esse festival foi o filme de apologia à eutanásia. Então, o filme, basicamente, esse filme faz uma apologética, faz uma defesa de maneira sutil da eutanásia, que é aquela situação lá que a própria pessoa se auto-churrasca, né? Entendeu? Eu acho que meu canal tá restrito mesmo, então tanto faz. A pessoa, ela mesma, por vontade própria, se suicida, entendeu? Tipo assim, tem alguns países que essa pauta de suicídio já tá bem avançado, né? De auto-suicídio, a pessoa mesmo pede para ser eliminada de alguma forma. Então nesse festival de cinema tem alguns filmes que faz sutilmente, vai tipo assim, vai trabalhando essa questão para as pessoas aceitarem, entendeu? Basicamente alguma clínica de autoeliminação, de eutanásia. E o filme vencedor foi basicamente esse, o filme de eutanásia, olha só. Então essas pessoas super ricas, por meio desse festival, defendem esse tipo de coisa. Você é pobre, ferrado, não tem mulher, não tem emprego, não consegue comprar carne e churrasquinho, tá na dorga, você virou um mafioso de gangue, né? Porque eles fazem a glamorização da máfia também, para você, idiota, virar
um vendedor de droga pra eles, né? Aí você tá todo ferrado e você pensa assim, vou me auto-eliminar, né? Aí você já tá com essas ideias, você já assistiu vários filmes assim, você já foi influenciado. Aí não sobrou nada pra vocês, eles tiraram tudo da sua vida, né? Sem você sequer perceber, te jogou na merda sozinho, né? Que nem aquela música do Racionais. Apesar de que o Racionais defende essas pautas, por incrível que pareça, né? Aí você pensa, vou me auto-eliminar, simplesmente isso. Então, o filme vencedor disso foi o filme que defende a eutanásia. Olha só que interessante. Deixa eu colocar. Calma aí. Eita, nós. Baguncei tudo aqui, calma aí, pessoal. Beleza. Tô fazendo tudo, por assim dizer, ao vivo, né? Aí tá aqui, ó, eutanásia. Aí eles falam. É porque eles falam indiretamente, você tem que ser inteligente, você tem que interpretar bem os textos, senão você não vai conseguir perceber, o negócio é sutil. Aí tá aqui, ó, vamos ver. Marta alterna estados de euforia e desânimo, e devido aos seus medicamentos, ou seja, tem aquela situação da indústria farmacêutica de drogas também, de remédio aliás, eu já observei que essa pauta é muito grande, remédio antidepressivo, porque esse pessoal aí da classe média, progressista e até mesmo da classe baixa são entupidos de remédio antidepressivo tarja preta. E esses remédios aí, tipo assim, eles quebra o seu organismo normal e você começa a ter efeitos colaterais. Você fica em estados eufóricos de ou euforia máxima, né? Ou você fica em estado, tipo assim, de apatia total. Esses remédios têm esse efeito colateral. E é importante salientar e lembrar também que os remédios sintéticos são derivados da indústria petrolífica, né, de petróleo, que faz parte também dessas grandes famílias aí, super ricas, né, tipo Rockefeller da vida e outros endemoniados aí, que a gente sabe muito bem. Aí tá aqui a situação. Marta alterna entre estados de euforia e desânimo, e devido aos seus medicamentos, esquece-se frequentemente de coisas, incluindo a sua pílula, forçando Ingrid a levá-la de volta para Nova York. Assim chegam à vila. Essa experiência também obriga Ingrid a questionar sua própria existência e o período histórico em que se encontra a viver, onde os valores parecem subvertidos e a eutanásia tem o mesmo significado jurídico de que homicídio. Ou seja, o que eles estão tentando passar com esse filme? Eles estão passando assim que essa sociedade é muito malvada. Essa sociedade não tá deixando as pessoas se matarem, coitadas das pessoas que querem se matar. Tipo assim, o filme não demonstra ajuda da sociedade para a pessoa ter uma vontade de viver, alegria de viver, sair desses remédios demoníacos de antidepressivo e tudo mais, né? Não, eles querem que a sociedade empurre a pessoa para o abismo para a pessoa sumir logo de vez, desaparecer, morrer. Morra, entendeu? Tipo é isso. Esses caras é muito demoniado, né? Tá vendo como é que é as coisas? Então, o primeiro filme é esse, é Defesa de Eutanásia, beleza? O quarto ao lado desse festival de cinema aí, que o filme que demoniza evangélico que o George Soros investiu, fala. Então, agora o segundo filme é o seguinte. Deixa eu colocar aqui minha câmera. É esse filme aí, ó, April. É porque esse nome eu acho que tá em italiano, francês, sei lá, não sei. Esse filme fala sobre uma obstetra suspeita de realizar abortos clandestinos. Aí eu coloquei aqui, ó, curiosidade, Marlboro do canal Alta Linguagem acusou os protestantes, entre aspas, que eles gostam de utilizar esse termo, né, que eu falei pra vocês que eu não gosto, de serem majoritariamente favoráveis ao aborto. Então é o seguinte, já que os protestantes são majoritariamente favoráveis ao aborto, então por que no festival de cinema cujo filme Apocalipse dos Trópicos, que demoniza os protestantes, tá no mesmo catálogo um filme aqui que defende abertamente a situação de aborto, porque esse filme aqui é uma crítica que as pessoas fazem aborto de maneira clandestina, então tem que liberalizar o aborto total, já que as pessoas fazem de maneira clandestina, né? Tipo assim, fazendo aquela situação lá de jogo duplo. É a mesma situação que tem tráfico, que é crime, né? Aí existem pessoas que falam assim: as pessoas usam droga de todo jeito, então a gente tem que liberalizar geral. Sendo que é eles mesmos que financiam nas sombras o tráfico de drogas. Tipo assim, interessante, né? Então eu fiz o vídeo aí a respeito do Marlboro e não teve hombridade de responder. Porque ele soltou essa fake news aí que a maioria dos protestantes, de maneira ampla, defende o aborto, né? Mau caratismo puro. Então agora vamos seguir aqui.
O próximo filme desse catálogo aí, dessa pauta demoníaca da elite degenerada mundial, é o seguinte: Baby Girl, o nome do filme, né? Pela foto aqui você já sabe que é uma depravação da elite, né? Aí tá, é o seguinte: filme onde uma Cell, tipo assim, uma Cell é uma mulher como se fosse uma presidente, né? Trai o marido com um subordinado mais novo. O marido acaba descobrindo e nesse espaço de tempo de separação, a mesma acha uma boa ideia levar o subordinado para a casa de campo da família. Ou seja, a mulher foi trair o marido descobriu, eles se separaram, né? Aí ela pensou assim: ah, eu acho que é uma boa ideia levar esse cara aqui, ó, que eu traí meu marido, na casa de campo que eu e meu marido construímos. Ela foi, pegou o subordinado pra humilhar de uma vez por todas, pra ver se o cara morria de humilhação, né? Pegou o cara e levou pra essa casa de campo. É bem coisa dessa elite degenerada, né? Aliás, não é coisa deles. É coisa que eles empurram pro povão, entendeu? Por quê? Porque eles fazem isso? Porque eles sabem que o povão imitam o povão tem essa síndrome de vira-lata, né? Que imita a elite degenerada. Só que não é elite degenerada. A elite degenerada não trai um ao outro, não. Eles não fazem isso. Isso é coisa de povão, entendeu? Eles fingem. Isso daí é uma obra de ficção para influenciar o povão a ter esse tipo de comportamento. Entendeu? Esse comportamento que é totalmente autodestrutivo. Aí eles fazem esse tipo de ficção, aí o povão é influenciado, faz esse tipo de coisa, destrói a própria vida, faz o cônjuge ter ataque do coração e morrer, porque esse filme fala exatamente isso, que o cara viu lá que a mulher levou o cara do qual ela traiu pra casa do campo, ele foi lá ver, né, a situação, aí ele teve um ataque do coração, quase morreu. Aí o cara que tava traindo a mulher dele, né, tipo assim, o cara que tava cometendo adultério com a mulher dele, ajudou ele, aí o cara foi e perdoou. Tipo assim, é normalização da cornitude ainda por cima. Aí tá aqui, o marido vai até o local e quase morreu do coração. Entretanto, o marido normaliza a traição e o fato de quase ir de comes e bebes e resolve premiar a moça, reatando o casamento. Ou seja, filme que serve para o homem normalizar a traição e ser eventualmente traído na própria casa. Fora a falta de controle próprio sobre as paixões, usando de justificativa a futilidade do tédio, porque as pessoas falam assim: "Ah, não, mas eu tô vivendo o tédio, tô precisando trair porque eu tô indo no tédio", entendeu? O engraçado é que esse tédio não impacta a carreira no mercado de trabalho, somente os relacionamentos. Então, aí tipo assim, o tédio só impacta o seu relacionamento com, por exemplo, eu tenho uma esposa, aí eu tô com tédio, mas o tédio da minha vida é por causa dela. Aí eu tô trabalhando por George Soros, entendeu? Aí eu vou falar pro George Soros: ô George Soros, eu não vou trabalhar hoje não porque eu tô com tédio. Você vai ver logo justa causa que ele vai me dar e me processar ainda por cima. Mas a sua própria mulher não. A sua própria mulher você tá com tédio, aí você pode aprontar pra cima dela. Mas se você trabalhar pro Jorge Soros, pro Rockefeller, pro Banco Itaú, aí você não pode ficar com tédio não. Você tem que trabalhar todo dia. Você pode estar triste, pode estar com tédio, pode estar com sono. Aí você se vira, aí você é escravo, entendeu? Mas com a sua própria família você pode trair, pode fazer acontecer. Se a pessoa morrer do coração, dane-se, morreu mesmo. Morreu, fecha o caixão e acabou, né? Economia depois nós vê, né? Tipo assim, a sua família você pode sacanear, pode ludibriar, pode zoar, mas agora as pessoas por qual você é escravo e trabalha, se humilha, tipo esses caras aí não, você tem que ser certinho, tem que trabalhar, entendeu? Aí não existe tédio não. Pra eles, pra você ser escravo deles não existe tédio, mas pra você servir sua família, aí você pode chutar o pau da barraca, pode aloprar geral, entendeu? Então é isso que esses malditos tentam incutir na mente das pessoas. Você tem que destruir sua própria família, mas você tem que estar de prontidão para servir eles. E para entrar na droga e depois vai lá e faz a eutanásia e tudo fica por isso mesmo. Agora o próximo filme é o seguinte, o Campo de Batalha, o filme do catálogo aí. Fala o seguinte esse filme aí, né? Outro filme de apologia à eutanásia. Aparentemente, é o assunto com mais necessidade de ser infiltrado nas consciências. Pelo que eu tô observando, investigando aqui esse catálogo aí, desse festival aí, eles estão investindo em filmes para avançar essa pauta de eutanásia, porque esse catálogo aí, né, é de um festival lá da Europa, entendeu? E a Europa já tá bem mais avançada que o Brasil.
O Brasil, a pauta do Brasil ainda é a pauta referente ao aborto, a eliminação sumária da própria família, que nem eu falei pra vocês. A elite quer que você elimine sua própria família, ou por meio de humilhação, que nem esse filme anterior aí, né? Fazendo o próprio cônjuge ter um ataque do coração e morrer por causa da humilhação, ou você eliminando seus próprios filhos, né? Mas eles não, você tem que trabalhar, tem que bater o ponto, tem que, tipo assim, ou você tem que virar um drogado mesmo, depois ir pra eutanásia, né? Tipo assim, existe toda esse tipo de situação. Mas enfim, lá na Europa, o aborto já era, já tá quase que completamente normalizado, né? Mas agora a pauta principal lá é eutanásia, entendeu? Tipo assim, fazer. Eles têm que colocar as pessoas numa posição que as pessoas aceitem se matarem, entendeu? O negócio é satânico mesmo. É mais demoníaco do que a gente possa imaginar, né? Por incrível que pareça, eles estão convencendo as pessoas que se matar é uma coisa boa. Isso é louco, demoníaco. Aí deixa eu ver aqui o filme. Aparentemente o assunto com mais necessidade de ser filtrado nas consciências, que nem eu falei. Esse filme também retrata um nacionalista como uma pessoa burguesa e elitista. Esse filme aqui é interessante. Eles fazem uma. Pelo que eu vi, tem dois personagens principais. Se passa na Primeira Guerra Mundial na Itália. Aí tem um nacionalista que eles colocam como burguês, elitista, né? O cara que, tipo assim, é do mal, né? Por assim dizer. Tem uma visão meio fascista, né? Extrema direita, essas coisas assim que eles colocam. E tem outro cara que é o biólogo. E esse cara representa mais eles. E esse biólogo, ele mesmo comete eutanásia, pelo que eu vi na descrição do filme. Porque ele foi infectado. Os dois são médicos, né? E esse biólogo aí ele foi infectado pelo vírus lá. Só que aí ele tenta se matar, entendeu? Tipo, novamente, apologia à eutanásia. E aí retrata esse cara que é biólogo como um cara bonzinho. E o nacionalista que quer o melhor pro país dele, como se fosse o desgraçado, o maldito, a peste, né? Que nem eles gostam de retratar. Esses caras aí, George Soros da vida e etc., eles querem destruir o sentimento da pessoa pelo próprio meio ambiente, pelo próprio entorno. Tanto é que eles fazem o quê? Faz filme da mulher traindo o marido, né? Eles querem destruir, tipo assim, o seu ambiente o quê? A sua família, a sua comunidade, né? Tipo assim, a sua nação, o seu país. Aí eles fazem o quê? Um filme que a mulher trai o marido e quase mata o cara do coração, filme sobre aborto pra você matar os próprios filhos, filme de eutanásia pra você se matar, liberalização de droga pra você se drogar e servir pra eles, ficar totalmente dopado. É louco, né, o bagulho? O bagulho é muito louco. Agora vamos pro outro filme aqui. O filme é esse aqui, Diva. Esse filme é filme sobre a indústria pornográfica dos anos 80 e 90, ou seja, glamorização da pornografia e a sua infiltração na sociedade. Então, outra pauta, né, que a gente observa aqui é referente à indústria pornográfica, eles colocam como se fosse uma coisa boa, né? Aí falar que as mulheres lá são estrelas, né? Tipo assim, já coloca uma glamorização. Que mulher não quer ser uma estrela do cinema? Só que na verdade é a estrela da pornografia, né? Eles não falam referente aos problemas psicológicos, não somente das atrizes e dos atores, mas também das pessoas que assistem, que podem ter também. E o dano destrutivo que isso tem nas famílias e tudo mais, porque eles querem destruir mesmo tudo, né? Eles querem concentrar, eles vão viver lá na Suíça, lá com o dinheiro deles lá, e os trouxas ficam tudo aí se matando, drogado, ferrado, bêbado, sem dinheiro, nem pra comprar uma abóbora. Então esse filme é sobre isso aí, indústria pornográfica, né? Só filme de família, hein? Agora o outro filme aqui, vamos ver. O nome desse filme é Colheita. Aqui você já vê na cara aqui, né, a utilização de droga, né? É um filme romantizando a utilização de droga para fins religiosos, por assim dizer. Aí trama, vamos ver que eu anotei. Filme sobre uma comunidade pagã que realiza rituais com cogumelos, vivendo na natureza. É o filme da pauta ecológica e utilização de drogas como meio de acesso a uma pseudo-espiritualidade. Então, eu tô pesquisando aqui nesse catálogo aí desse pessoal aí, da elite degenerada, né? Eles estão
tentando associar a utilização de drogas com religião, ou seja, para você ter algum tipo de religião, você tem que usar droga, né? Para eles, na cabeça deles. Então, tipo, a droga para essa elite é uma espécie de instrumento religioso, entendeu? Então, independentemente de onde você estiver usando droga, se for num ritual pagão, se for numa balada, se for numa rave, se for no barzinho, se for na faculdade, que quase todas as faculdades, pelo que eu ando por aí, vejo que é dessa forma, o pessoal utilizando droga até umas horas. Independentemente de onde você esteja, você está utilizando droga, é como se você estivesse participando de um ritual religioso. Só que a droga, para eles, né? Para essa elite degenerada, para eles não, entendeu? Eles ficam totalmente conscientes dos atos deles 24 horas. Mas você que é o povão, você que é o trouxa, você tem que ficar dopado na droga, porque dessa forma você... Você acha que se eu tivesse na droga eu ia fazer essa pesquisa toda aqui? Lógico que não, eu ia estar drogado uma hora dessa aí, caído na valeta, pensando em me matar, né? E lutando pela liberalização da eutanásia, alguma mais nesse sentido. Então, aí, que nem eu tô falando pra vocês, tipo assim, eles estão empurrando também que a droga é um instrumento religioso, ou seja, tipo assim, não existe uma religião consciente, né? Do qual você faz oração, você faz jejum, você faz leitura da Bíblia, você fica totalmente consciente das suas atitudes. E você não fica loucão, totalmente descontrolado no caos. Você está totalmente consciente e ordenado. E ao mesmo tempo que você não degenera o cérebro, você não usa maconha, esse tipo de merda assim, pra você ficar com sem capacidade de raciocínio lógico nem nada. Eles querem você totalmente ferrado mesmo. Mentalmente, espiritualmente, fisicamente, espiritualmente, todas as formas possíveis. Aí eles ficam falando assim, fazendo esses filmes, falando que a droga é uma coisa. Ah, você quer ser religioso? Então usa droga. É tipo aquele livro lá, Admirável Mundo Novo, que as pessoas ficavam usando droga. A sociedade era composta de pessoas que usavam droga todos os dias, toda hora. Drogas sintéticas, né? Por meio da indústria farmacêutica. Então agora vamos ver o outro filme demoníaco aqui da lista. Outro filme demoníaco é o Idu, o Último Padrinho. O filme sobre máfia. É interessante esse fascínio sobre máfia, gangster e vida do crime em geral. Parece tentativas de convencimento dessa vida. Aí eu observei aqui também que eles gostam muito de máfia, de violência nesse sentido. Parece uma glamorização, entendeu? Tipo assim, eles estão tentando convencer o povão novamente a, de certa forma, a ver o crime como uma coisa assim, uma opção boa, até mesmo glamurosa, entendeu? Então aí você observa até mesmo no Brasil várias pessoas estão entrando no crime, né? Tá tendo várias situações dessas. Até que ponto esse tipo de mídia não influenciou essas pessoas a serem mais abertas a esse tipo de coisa, entendeu? Aí é uma coisa a se pensar, né? Tem pessoas assim, existem pessoas que eu conheço que falam que a cultura não influencia no comportamento das pessoas, mas eu tenho um ponto de vista que influencia sim, filme, livro, revista, jornal, mídia, música, vestimenta, comportamento, palavreado também. Enfim, todas as coisas ao nosso redor influenciam nossas atitudes, do meu ponto de vista, né? Então, por isso que eu sou um cara assim que sou muito criterioso com a cultura que eu consumo e tudo mais, entendeu? E até mesmo a respeito de comportamentos das pessoas. Por exemplo, o Olavo de Carvalho fumante. É uma porcaria isso. Sempre foi uma porcaria, sempre achei uma porcaria. Mas as pessoas sempre passou pano e continuam passando pano pelo fato do Olavo de Carvalho ser fumante. Isso daí é um péssimo exemplo. Então isso daí está relacionado a comportamento pessoal da pessoa, entendeu? Eles investem em tudo isso, faz parte da cultura, todo esse tipo de coisa, música, comportamento, e por aí, livre, por aí vai. E as pessoas são influenciadas por esse tipo de coisa. Porque nem todo mundo tem um senso crítico muito elevado, até porque as pessoas da base tá totalmente entregue a um estado de dopação, entendeu? As pessoas estão meio que dopadas, estão anestesiadas, porque elas vivem em ambientes drogados, né? Tipo assim, então elas ficam drogadas de tabela, né? Elas vivem em ambiente com música hipnotizante, por aí vai. Então as pessoas não têm capacidade de raciocínio crítico, porque elas estão num ambiente que mantém elas dopadas, literalmente, entendeu? É difícil o negócio, não é fácil não. Porque essa elite quer que as pessoas fiquem dopadas.
Quer que as pessoas fiquem entregues a todo tipo de vício, sem capacidade de resistência nenhuma para nada, né? Tanto é que por isso que eles estão tentando, que eles estão investindo para destruir de uma vez por todas os evangélicos, né? Pentecostais, porque eles observam que os evangélicos pentecostais é como se fosse uma espécie de barreira para esse plano deles diabólico de destruição de uma vez. Aí na visão deles, a partir do momento que eles eliminarem o pentecostal, o jogo deles segue liso, entendeu? Agora vamos ver aqui a outra porcaria aqui. É o filme brasileiro, né? Ainda Estou Aqui. Filme brasileiro cujo diretor Walter Salles é filho do banqueiro e criador do Banco Unibanco. Este banco foi unido com o Itaú, que é o maior banco privado do Brasil. Este banco está aparentemente associado com as pautas dos filmes deste festival. Por que eu falei que aparentemente parece estar associado? Porque até agora, todos esses filmes de família aí que eu citei pra vocês, a gente tá observando as pautas: aborto, eutanásia, liberação de droga, é, qual, enfim, todas as porcarias que você possa imaginar aí. Aí o cara, é, aí você pensa o quê? Que o cara não sabe disso tudo? O cara não viu a lista dos filmes que vai participar, que ele colocou o filme dele lá? Tem que ser muito tolo pra achar uma coisa dessa. Tem que estar na droga, né? Já deve estar influenciado pelas drogas aí que eles mandaram vocês usar, né? Então é claro que o cara sabe de todas essas pautas aí, né? É engraçado que esse cara faz parte da elite brasileira, né? Nem sei se esse cara mora no Brasil, né? Pelo menos brasileiro de nascença ele deve ser, né? Então aí você observa que, tipo assim. Mas por que ele não fez um filme mais escancarado dessas pautas, né? Porque ia pegar mal. Então ele tem que fazer um filme mais levinho assim, para as pessoas não ver a degeneração dele, entendeu? E desse tipo de gente. Aí tá aqui, ó, Walter Salles. É o filho aí da família e tal. É que nem eu falei pra vocês, cônjuge. Maria Clabin, 2005 presente. Clabin é um nome famoso, é outro nome de elite brasileiro. Eu acho que é das indústrias Clabin, eu acho, né? Vai que não é, né? Eu deveria pesquisar isso daí direito. Mas você vê que, tipo assim, que nem eu falei pra vocês. Você acha que, tipo assim. Agora, vamos ser sinceros aqui. Você acha que essa mulher vai fazer a mesma coisa da mulher daquele filme que eu coloquei aqui pra vocês? Cadê? Baby Girl. Você acha que a mulher do cara da Clabin vai fazer a mesma coisa dessa mulher e vai ficar entediada do cara? Vai falar, tô entediado do cara, agora eu vou trair ele e vou levar o amante pra casa de praia dele. Você acha que essa mulher vai fazer isso? Você realmente acha que essa mulher vai fazer isso? Você acha que ela vai colocar tudo a perder fazendo isso? Da mesma forma que eles influenciam o povão a fazer? Você acha? Então, tipo assim, é dois pesos e duas medidas, né? Assim, destruir a família é pros outros. Pra minha família, não. Pra minha família aqui fica tudo de boa, tudo legal. Agora, suas famílias que se explodem, entendeu? Pode trair, pode entrar em droga. Seus filhos podem usar droga. Pode ficar endividado. Engraçado, né? Pra não falar coisa pior. Agora, o próximo filme aqui é o seguinte: O Jockey. Outro filme sobre romantização da vida de gangster ou máfia. Então, novamente, eles romantizando, colocando. Tipo assim. Porque, evidentemente, ele sabe que o povão tá totalmente dopado, sedado, né? Que nem eu falei pra vocês. Então, mesmo se o filme tiver uma mensagem assim que ter uma vida de mafioso e de gangster é uma coisa aparentemente ruim, parece que o filme denota isso, mas no decorrer do filme vai demonstrando as vantagens de você ser mafioso, de você ter muito dinheiro, de você ter, se você for homem, né, ter muita mulher e tal, e todo esse tipo de coisa. Aí vai entrando na mente das pessoas. As pessoas já estão totalmente entregue aos vícios, às paixões que elas foram influenciadas a ter, né? Porque eles investem até mesmo em destruir os alicerces religiosos que ordena as pessoas, né? Eleva as pessoas. Então, basicamente, o que acontece é que as pessoas, então vou virar mafioso, então vou entrar na facção. Porque assim eu vou conseguir mulher, vou conseguir dinheiro e tudo mais. Mas daí é tudo meramente ilusão. Você se torna meramente um trabalhador desse tipo de gente. Porque se você for observar bem esse negócio de Dorgas,
Você vê até mesmo aqui no Brasil, a Faria Lima estava envolvida nesse negócio de tráfico de drogas. Então, na realidade, esses traficantes de esquina, eles trabalham sem sequer saber para essas pessoas multimilionárias aí de fora, entendeu? Eles são funcionários dessas pessoas. E essas pessoas, por outro lado, que está no topo, investe para destruir os valores dessas pessoas, de baixo, religião e tudo mais, justamente para essas pessoas virar funcionário deles, entendeu? Porque as pessoas, vou ter dinheiro, eu vou ter carro, eu vou ter mulher, mas tudo isso é meramente ilusão, ele é meramente um peão descartável, idiota, imbecil, entendeu? Infelizmente. Porque eles não conseguem perceber todo esse mecanismo diabólico. Eles destroem o seu valor, os seus valores, para você virar funcionário deles e depois você ser descartado. Você ir pra eutanásia ainda por cima. Você vê, né, como é que é as coisas, né? Agora vamos pro próximo filme aqui. É o filme do Coringa, né? Eu anotei aqui. Não imaginava este filme nessa lista. Pra você ver, né? Tem coisas que até eu não consigo associar, tá vendo como é que é? Por mais que eu tenha um pouquinho de senso crítico, tem coisas que eu deixo passar ainda. Continuando, apesar de fazer total sentido, novamente existe um fascínio sombrio pelo mal, pelo louco, pelo assassino, pela pessoa sem qualquer autocontrole dos seus atos e sem qualquer sentido de elevação ou bondade. Porque o filme do Coringa é exatamente isso, é uma pessoa completamente louca, uma pessoa sem ordem, uma pessoa que não consegue controlar seus pensamentos, uma pessoa que já está totalmente entregue a toda loucura, a assassinato e tudo mais, entendeu? A sangue frio e esse tipo de coisa. E é interessante que nesse filme do Coringa aí, ele faz par com a Harley Quinn, né? E a Harley Quinn é interpretada pela outra diabólica lá, que é a Lady Gaga, né? Olha como é que ela foi lá no festival. Isso daqui não é uma coisa diabólica. Isso daqui, você acha que é meramente teoria da conspiração isso aqui, ó? Olha como é que essa mulher... Ó, até o chifrinho aqui, ó. Mais claro e evidente que isso. Ela faz vários shows no Brasil, abrindo portal pra diabo, pra demônio, pra tudo que você possa imaginar aqui, né? Enfim, agora o próximo filme aqui, né? Tô até falando filme. Próximo filme se chama Amor. Filme sobre sexo casual com estranhos, onde um Yagi conta suas histórias para uma mulher que acabou de conhecer. Por fim, a mulher começa a ser influenciada e a adotar essa mesma postura de vida. Aí tem outra pauta aqui da elite depravada mundial, é que eles querem... novamente aquela situação lá de destruir os seus valores para que você entre nessa espiral de autodestruição, né? Ou seja, você acaba de conhecer uma pessoa, aí você já vai pro sexo casual, né? Entendeu? Ou seja, você tá destruindo a sacralidade do relacionamento. O relacionamento não é mais uma coisa divina. Porque se você acabou de conhecer uma pessoa e você já vai pra relação sexual, por mais que existe desejo, paixão e tudo mais, né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ordenar as paixões e os desejos. Não é que a gente tem que eliminar, porque é impossível eliminar, mas a gente tem que controlar e ordenar para colocar sobre uma base do qual vai ajudar a nossa vida, né? Entendeu? Porque esse negócio de relação sexual e tudo mais é uma coisa totalmente autodestrutiva que tem capacidade de nos autodestruir. Aí esse filme tá fazendo o quê? Coloca uma mulher normal, certo? Aí essa mulher conhece um Yagi lá que tem experiência nisso. Aí o Yagi conta as histórias dele e influencia essa mulher suburbana, de classe média e tudo mais, que não é da elite, evidentemente. É elite, faz de tudo pros filhos não ficarem assim. Eu tô falando elite da elite de verdade. Eu tô falando Zé Mané aí, qualquer não. Entendeu? Da Rede Globo, etc. Tô falando assim, elite e Jorge Souza da vida pra cima. Clabin, Itaú e etc. Aí. Eu até me perco aqui, pessoal. Aí o Yagi foi influenciar a mulher e agora a mulher virou adepta de relação casual, né? Eles colocam como se fosse uma coisa bonita que a mulher agora ela vive feliz da vida. Que a mulher não vai usar remédio, antidepressivo, que não vai. Eles colocam que a mulher não vai entrar naquela espiral que nem eu tô falando pra vocês, né? Dos outros filmes. Os outros filmes relatam, é até curioso isso, né? Sendo que a mulher é mais. Como é que eu posso falar?
é mais delicada mentalmente e sentimentalmente pra esse tipo de coisa. Então, é claro, se a mulher se envolver com um monte de relação, até homem é assim também, né? Mas é um pouquinho pior. É um pouquinho mais forte nesse sentido. Mas mesmo assim, se envolver com um monte de pessoa, vai criando afeto e vai destruindo afeto. Aí a pessoa fica quebrada mentalmente, aí recorre pra remédio. Aí começou a desgraça na vida da pessoa de novo, né? Eles fazem de tudo pra te influenciar esses estilos de vida. Aí quando você pensa que não, você tá totalmente destruído, entendeu? Sem sequer perceber. Agora outro filme aqui. Esse filme, o nome desse filme aí, eu peguei a tradução, né? E seus filhos depois deles. Filme sobre dois adolescentes que disputam a atenção de uma moça por meio de ostentação. Provavelmente uma crítica sobre a sociedade de consumo materialista como status para a conquista amorosa, levando o jovem ao roubo de uma moto. Esta crítica é válida, entretanto, a solução do problema, de acordo com o viés desse festival, é contrária à ética cristã de sacralidade, né, do casamento, pois envolve promiscuidade, traição e outros vícios perniciosos como o próprio roubo. Então esse filme aqui é de dois adolescentes que eles conheceram uma moça lá, eles ficam disputando para ver quem consegue namorar essa moça. Aí eles se utilizam aí o cara vai e faz o que? Ele rouba a moto, né? Parece até o Brasil, que teve um cara aí que falou assim que tem jovem que rouba celular porque não tem dinheiro, né? Tipo, falou uma palhaçada pra comprar um churrasco, sei lá, uma palhaçada dessa. Aí o jovem foi lá e roubou a moto, certo? Pra impressionar a menina, né? A moça. Aí de fato ele conseguiu impressionar a moça. Pra você ver como é que é, né? É tudo uma questão de materialismo, né? Tudo uma questão de dinheiro e tudo mais. Aí eles colocam nessa questão, mas tipo assim, a solução pra eles é sempre materialista. Não existe pra eles uma solução de virtude, de tipo assim, de fatores metafísicos e espirituais, né? É sempre uma questão que você tem que ter dinheiro, que você tem que usar dorga pra conquistar a mulher. Aí tem essa questão também, que você, tipo assim, se quer conquistar a mulher, você tem que usar dorga, você tem que roubar moto, você tem que entrar na máfia, você tem que parecer perigoso. É, é tipo sempre uma espécie de incentivo pra você aderir a esse tipo de coisa, senão você vai se ferrar, entendeu? Você não vai conseguir nada. Ao mesmo tempo que se você conseguir esse tipo de coisa, você entra naquela espiral que eles querem que você entre. Mó loucura, né? Os caras é muito diabólico mesmo. Agora o próximo filme aqui se chama Maria Callas. Filme sobre uma mulher usuária de medicamentos antidepressivos em excesso. Aparentemente, o final do filme indica suicídio por automedicação. Novamente, outro filme com apologia sutil para a eutanásia, afirmando que no mesmo dia da morte, a mulher, né, se sentiu em paz consigo mesma. Os caras é tão diabólico que, tipo assim, colocou no filme que o dia que a mulher se auto-eliminou foi o dia que ela se sentiu feliz, entendeu? Ela tava muito feliz naquele dia. Aí ela acordou, ah, nossa, eu tô muito feliz, quer saber? Eu vou me matar. Tipo assim, se a pessoa tá muito feliz, eles são tão malditos que eles subvertem tudo, né? Se a pessoa tá muito feliz, em vez da pessoa querer viver, a pessoa fala assim, não, hoje é o dia que eu tô mais feliz na minha vida, é o melhor dia da minha vida, quer saber? Eu vou me matar. É, diabólico. Coisa do diabo mesmo. Cadê? Feliz. Aqui, ó. Maria expressa gratidão a Ferrúcio e Bruna por estarem ao seu lado ao longo dos anos. Na manhã seguinte, sozinha, Maria canta Vice Dart pela última vez, deixando as janelas abertas, sentindo-se em paz consigo mesma, pela primeira vez em muito tempo. Ou seja, ela tá muito bem, ela tá, nossa, eu tô muito em paz, eu tô muito feliz, hoje é um dia que eu tô pleno. Muitos parisienses na rua cercam o apartamento para ouvi-la, incluindo Ferruccio e Bruna, silenciosamente comovidos com sua performance. Onassis e Madrax também são mostrados dentro do apartamento ouvindo, antes de desaparecerem no ar. Ao retornar para casa, Ferruccio e Bruna encontram Maria caída no chão. Ferruccio liga para Fontainebleau para informá-la de sua morte, antes que as autoridades cheguem. Então, pra Elite é isso aí. Você, tipo assim, pra Elite, você tem um dia extremamente feliz, o melhor dia da sua vida. Você tá muito feliz, você tá muito em paz consigo mesmo. Pra Elite, esse dia pra você
que você tá feliz é o dia da sua morte, o dia que você vai se eliminar. Você vai lá pra clínica de eutanásia, você vai ter overdose de remédio, e você vai trair o marido morre do coração, você faz a destruição de feto. É o dia que você tá muito feliz. Pra elite é isso aí, você tá muito feliz nesse dia. É o dia da felicidade plena. Vai ver se é assim pra eles, o dia da felicidade plena pra eles. Ou se eles estão bebendo vinhozinho, ou se eles estão contando dinheiro a partir do seu empréstimo. Vai ver, né? Dos seus empréstimos que você não consegue pagar, né? Agora o próximo filme é o que aqui? É Nós e Eles. Filme em que um jovem entra em um grupo da fictícia extrema-direita, que eles gostam de tacar esse terror aí da extrema-direita, né? O festival claramente associa esse festival, né? Claramente associa os evangélicos a esse tipo de posição construída artificialmente. Ao mesmo tempo que defende coisas como traição, eutanásia, aborto, glamorização de máfia, de gangster e etc. Então, aí você já se tira, né? Agora, o último filme que eu anotei aqui, né? Depois eu vou anotar mais filmes, né, pessoal? É A Ordem. Filme sobre Ku Klux Klan, máfia italiana Cosa Nostra, supremacismo branco e antissemitismo, fazendo associação de tudo isso com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021. Essas associações irresponsáveis são semelhantes com o filme Apocalipse dos Trópicos. Talvez esse filme tenha sido a inspiração americana. Então, antes do filme Apocalipse dos Trópicos, que foi em 2024, né? Esse filme aqui americano foi em 2000. Não, foi lançado em 2024 também, pessoal, perdão. Mas provavelmente foi a inspiração do filme, né? Foi também a própria inspiração aí desse filme aí, desse Apocalipse, porque também tem essa situação do 8 de janeiro lá, né? Aqui no Brasil, que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Mas o objetivo deles é associar esses valores, assim, nefastos com pessoas que somente querem a ordem na vida dela, somente querem o bem-estar da família dela, né, da comunidade dela, etc. Só que eles pegam esses outros valores assim e junta tudo e mistura para que as pessoas pensem que na realidade os evangélicos são um bando disso tudo aí, entendeu? De supremacista branca. Aí você vai ver os evangélicos, a maioria dos evangélicos são negros, né? A maioria dos evangélicos apoia os judeus também, de maneira até mesmo desproporcional, né? Ou seja, os evangélicos é exatamente o contrário, né? Que eles estão tentando associar aí. Só que aí eles inventam. Inventa mesmo assim e fica tudo por isso mesmo. Aí tá aqui, né? O filme aí. Vamos ver. Tem mais uma coisa que eu coloquei aqui. Ah, tá. O Mercador de Veneza. Eu vou ler esse livro aí, né? Porque é o Festival de Veneza, né? Esse livro é do Shakespeare. Sobre o mercador. Deve ter alguma coisa relacionada sobre isso. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo aqui dessa playlist desse filme aí do Apocalipse dos Trópicos, do qual o Jorge Soros investiu R$ 800 mil para difamar os evangélicos neopentecostal, porque eles viram que aparentemente os neopentecostal é uma base bem sólida de políticos como o Bolsonaro, né? Então aí eles estão tentando destruir essa base, mas não vai parar por aí não. Tipo assim, eles vão destruir o neopentecostal, né? Assim, vamos colocar uma suposição, vai que acontece isso mesmo. Eles destroem completamente o neopentecostal. Elimina, destrói, difama e tudo mais. Aí depois eles vão subindo, né? Porque tem mais camadas na sociedade que apoiou, né? Aí tem duas consequências. Ou as outras camadas e os outros grupos da sociedade vão ficar intimidados e vão ser absorvidos, né? Vão cometer aborto, vão ir para eutanásia, vão usar droga, vai trair o cônjuge vai ter ataque do coração e morrer e tudo mais. Ou essas pessoas vão resistir também. A partir do momento que essas pessoas resistir, eles vão fazer mais conteúdos para destruir essa nova camada que vai ter. E por aí vai, até destruir tudo. É dividir e conquistar, né? Basicamente. Então, para esse primeiro vídeo aqui é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha sido de boa análise aí para vocês, né? Para que vocês possam refletir sobre tudo isso que eu falei. A conclusão que eu chego, resumindo tudo, a conclusão que chegamos nesse vídeo. Não traem
as pessoas nos seus relacionamentos, que nem essas pessoas querem. Não se matem, não use medicamentos sintéticos, evitem ao máximo utilizar medicamentos sintéticos. Faça de tudo para não ficar viciado nessas merda aí, nessas drogas. Faça de tudo, né? Tenha valores que essas pessoas não querem. Não peguem empréstimo, cancelem contas em bancos que apoiam esse tipo de coisa. E fique ligeiro, né? Tipo assim, se você vê pessoas defendendo isso, você tem que ver a família dessas pessoas, se ela for casada com a mesma pessoa, se teve traição, se elas usaram droga e todo esse tipo de coisa que eles querem que você faça. Para que dessa forma você tenha um parâmetro, né? Que na verdade essas pessoas não aderem a isso. Elas querem que você faça para você se autodestruir, para você destruir sua família, para você destruir sua comunidade, você destruir tudo ao seu redor, enquanto elas nem sequer estão no Brasil. Isso daí que é interessante. Então por esse vídeo é isso, até a próxima e falou.